Bom, muito bem, vamos lá então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós estamos no item número 3, não acrediteis em todos os espíritos. Confirmando, é o item número 3. Não, item número 4, não acrediteis em todos os espíritos. Aqui nós temos inicialmente uma passagem da primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1. A gente lembra que essa divisão que foi feita na Bíblia, com capítulos, versículos, é muito mais para facilitar o entendimento daquele conteúdo, mas nós podemos perceber que essa epístola nada mais era do que uma carta como outra qualquer, que foi enviada de uma pessoa para outra, dessas comuns que nós temos hoje, mas aqueles que fizeram a organização da Bíblia dividiram em versículos, Cada linha, cada passagem foi sendo separado para poder facilitar o entendimento, o que acabou muitas vezes trazendo um problema bastante grande na interpretação de determinadas passagens da Bíblia como um todo, Isso porque nós pegamos um único versículo, daquele versículo nós fazemos a nossa interpretação e tiramos as nossas conclusões, muitas vezes conclusões bastante equivocadas em muitas passagens. Basta a gente lembrar que quando nós estudamos sobre a proibição do exercício da mediunidade por Moisés, lá no livro Deuteronômio, nós temos ali dizendo que não se deve aceitar aqueles que praticam a necromancia. Necromancia nada mais é do que a prática de falar com os mortos. Então, quando você lê assim que alguma coisa que diz, por exemplo, que Deus proíbe, que deve expulsar os necromantes, que isso não é coisa de Deus, na verdade você está se pegando apenas um versículo sem entender o contexto de todas as demais leis que estavam ali contidas, trazendo para nós o contexto que aquele dizia a respeito. Então falava de uma prática desordenada, de uma prática abusiva, de uma prática enganatória, e falar sobre esse capítulo, falsos cristos e falsos profetas, é bastante pertinente para entendermos aquela época. Então, ao estudarmos, a mesma coisa acontece também dentro da doutrina espírita. Quando nós pegamos, por exemplo, uma pequena frase de um espírito, um verso, uma pergunta do Livro dos Espíritos, e criamos toda uma ideia em cima dessa pequena passagem, nós podemos cair nessa cilada de uma interpretação passional, de uma interpretação sem um conteúdo mais profundo, analisando tudo aquilo que faz parte da filosofia. Um outro exemplo que a gente pode pegar agora dentro da própria doutrina espírita é, por exemplo, sobre a vida dos animais. Nós temos no Livro dos Médiuns uma passagem dizendo que não se deve aplicar passe porque o magnetismo humano é incompatível com o magnetismo animal. Então essa é uma pequena frase que nós temos ali. Dessa frase se tira a conclusão que os animais não devem receber qualquer tipo de influência fluídica dos humanos. E nós temos hoje centros espíritas espalhados por várias partes do Brasil que fazem trabalhos específicos com animais. Nós, inclusive, aqui em casa, nós utilizamos uma instituição para os nossos animais. São levados, são envolvidos fluidicamente, recebem um tratamento para cirurgias espirituais, e isso, a princípio, para aqueles que leem apenas aquela passagem específica para aquela situação, tira-se uma conclusão proibindo tudo. Então, da mesma forma que o Livro dos Espíritos, numa interpretação equivocada, proibiria o auxílio fluídico dos seres humanos para os animais, nós temos na Bíblia uma proibição dos homens falarem com os mortos. E qual é exatamente ali a parte certa? Então, se toca na mediunidade, nós falamos que Moisés estava errado. Se toca nessa parte da parte fluídica, aqueles que não fazem uma interpretação correta vão dizer que o livro dos médiuns está correto. Então nós temos essa e tantas outras passagens no conteúdo filosófico da doutrina espírita, no conteúdo filosófico bíblico, que mostra para nós exatamente esses pequenos equívocos, por não estudarmos devidamente
todo o conteúdo. Então, no caso das cartas de Paulo, é importante nós lembrarmos, tanto nessa epístola de João, nas cartas de Paulo, as cartas, muitas vezes são cartas que poderiam ser vistas como 3, 4 páginas, e não apenas um versículo. Aí lê aquele versículo, tira as conclusões porque é um versículo bonito, daqueles que a gente cola na geladeira, escreve num adesivo do carro, num para-choque de um caminhão, e acredita que aquilo tudo já é toda a sabedoria de que nós precisamos, sem analisar todo o conteúdo, para quem foi escrita aquela carta, principalmente as cartas de Paulo, que nós temos ali cartas aos romanos, cartas aos tessalonicenses, cartas aos hebreus, cartas a tantas outras comunidades, cada uma com uma característica diferente, com uma intenção diferente, num momento específico. E aí, então, se nós lemos apenas um versículo, todo o conteúdo acaba sendo desprezado, né? O que é, na verdade, para nós um grande desperdício de filosofia. Então, aqui nós temos essa pequena passagem, né, de uma epístola de João, mas é importante a gente ler a epístola toda. Muitas vezes também tem aquela aversão a se estudar a Bíblia dentro dos centros espíritas. Nós tivemos até uma colega nossa aqui da sala, né, nós chegamos a comentar sobre isso, que ela foi fazer uma palestra e ela pegou a Bíblia para poder se basear num dos ensinamentos de Jesus e foi chamada a atenção dela, dizendo que ela não deveria usar a Bíblia dentro de um centro espírita. E aí então a gente levanta assim a sobrancelha e fala, mas espera aí, o Evangelho segundo o Espiritismo é um Evangelho baseado na Bíblia. Kardec tinha uma Bíblia na casa dele e ele utilizou esse livro para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Como o centro espírita pode proibir uma Bíblia? Sim, sem dúvida, Neire, uma coisa assim que uma falta de entendimento. Quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é aquela Bíblia rebelde que você pode utilizar, mas a Bíblia original não pode. Exatamente porque nós vemos essas ideias equivocadas baseadas numa visão parcial do conteúdo todo. Nós temos o próprio Haroldo Dutra Dias, um grande estudioso dos textos bíblicos, assim como também o próprio professor Severino Celestino, que eles fazem estudos bíblicos. Até mesmo, vocês vão no YouTube e colocam ali estudos bíblicos de Haroldo, ele tem feito, né, nesses últimos tempos, um estudo da Gênese bíblica, interpretando versículo por versículo, ideia por ideia. E você fala assim, mas espera aí, o espírita, estudando a Gênese bíblica, falando de Adão e Eva, falando de Deus criando o mundo em 7 dias e coisa e tal, espera lá. Então, se nós não estudarmos devidamente, nós vamos cair em muitas situações contraditórias, como, por exemplo, esse desprezo, essa aversão à Bíblia por espíritas, cujo conteúdo filosófico vem da própria Bíblia, já que a doutrina espírita é uma doutrina baseada nos ensinamentos cristãos, e não exclusivamente dos cristãos, que na verdade são conteúdos morais que são espalhados pelo mundo todo, e os próprios espíritos, se eu não me engano, na questão 626 ou 625 do Livro dos Espíritos, diz que o estudioso espírita deve estudar todas as filosofias, porque as verdades, vamos colocar assim, as verdades dessas leis naturais, elas estão dispersas pelo mundo todo. Então, estudar o budismo, estudar o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo como um todo, nós temos a versão do cristianismo, imagina dos demais. Então isso é por quê? Por uma falta de entendimento. Sim, Arnaldo, quando nós conversamos sobre isso, eu até apresentei uma pequena relação que Kardec publicou de livros que devem estar contidos numa biblioteca espírita. Ele coloca livros de ciências, livros de filosofia contemporânea da sua época, filosofia antiga, tudo quanto é tipo de livro que traga um conteúdo filosófico que some ao conhecimento, que ajude, né, que some no entendimento dessa filosofia, que vai muito além daquele conhecimento que nós temos apenas dos livros da codificação. Mas, bom, o tema não é esse, né? Eu só quis aqui passar para vocês essa ideia, porque muitas vezes nós pegamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial, pequenas passagens, né? Ou mesmo, a gente lembra sempre que os próprios textos bíblicos são estudados também em livros, por exemplo, de Emmanuel. Quando nós pegamos aqui o livro Fonte Viva, o livro Vinha de Luz, o livro Pão Nosso, sempre tem ali um versículo de uma passagem do Novo Testamento,
ou algumas vezes, né, eu não me recordo se tem no Antigo Testamento, mas se tivesse também não tem nenhum problema, porque o objetivo é estudar a essência moral dessas obras, né, dessa grande obra. Então depois ele pega aquele versículo e faz ali, né, discorre um raciocínio para nos ajudar naquele aprofundamento. Então, na verdade, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não está falando do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas o estudo do Evangelho, ou dos Evangelhos, se preferirem, segundo a visão espírita, não se encontra apenas contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Se encontra contida em várias outras obras de vários outros autores que nos ajudam nesse entendimento. Os nossos estudos de sexta-feira, por exemplo, estudando o livro Fonte Viva, nós temos ali uma pequena passagem, um raciocínio, e quando nós formos ler o seu conteúdo de modo geral, aquele raciocínio é incorporado naquele entendimento mais profundo. Então, ao pegarmos apenas pequenas passagens sem entender o seu contexto, a gente acaba tendo um estudo precário, um estudo imperfeito e, consequentemente, também a conclusões precárias e imperfeitas, o que vai dificultar cada vez mais o nosso entendimento. Por isso a gente lembra sempre, a nossa mente tem que estar sempre aberta para aprofundamento, né? Porque existe uma preguiça muito natural de todos nós que somos seguidores de uma determinada filosofia, de uma determinada religião, com aquele hábito, com aquele costume de ficar sentado num banco ouvindo alguém discursar. Então, na verdade, ele está passando o ponto de vista dele, ele faz a minha cabeça, e é isso que nós vemos muitas instituições fazendo a cabeça das pessoas, daqueles seguidores, que depois se comportam assim, de acordo com aquelas regras na sua vida cotidiana. E daí nós vemos a intolerância, nós vemos o radicalismo, nós vemos essas trágicas situações que são observadas, simplesmente por uma questão de preguiça e comodismo. Então, na verdade, nós lembramos, né, o que a gente sempre reforça, essa ideia de que um indivíduo, para alcançar a felicidade, não basta ele ser apenas seguidor. Beijo, Pati. Não basta ele ser apenas um seguidor de uma religião, ouvindo discursos. Ele tem que estudar, entender e vivenciar aquilo tudo. Se por acaso, naquela impossibilidade de aprofundamento, ele conseguir acompanhar um estudo que seja para ele esclarecedor, ótimo, ele indiretamente consegue se transformar e, por consequência, também acaba se elevando espiritualmente. Mas e se ele pega um discurso equivocado? E ele vivencia aquele equívoco? Quando alguém chega em casa, nós vemos muito isso, né? Um pai, uma mãe, que segue de uma forma meio radical, não tão esclarecida, uma filosofia, fica obrigando os filhos, condenando por isso, condenando por aquilo, porque lá disseram, porque lá está escrito. Quantas famílias acabam criando um sentimento antipático profundo pelo simples fato das pessoas não se entenderem em virtude desses radicalismos que são apresentados. Isso sem falar naquilo que acontece fora, né, na nossa sociedade, onde nós temos intolerância religiosa, intolerância política também, com essas divisões partidárias em que as pessoas querem uma imposição de verdades que são imparciais. Então esses estudos para nós são extremamente válidos para nos aprofundarmos cada vez mais, né, cada vez mais abrindo a nossa mente, diminuindo, né, essa nossa tendência a abraçar verdades absolutas que são imperfeitas, já que elas partem de nós. Temos sempre que pensar nessa situação. Mas vamos lá. Para quem chegou agora, eu estava só fazendo aqui um bate-papo, né, conversando sobre a importância de nós sabermos estudar os textos que são apresentados, em especial os textos bíblicos, saindo daquela visão parcial de alguns versículos e abrirmos então a nossa visão para entendermos o contexto daquilo que está sendo dito para o nosso aperfeiçoamento, né, através desses estudos. Mas então nós vimos aqui uma dessas epístolas, uma dessas cartas de João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Mais uma vez então: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo, né? Só assim, eu não consigo resistir, né? Abrindo mais um parêntese, esse versículo, quando ele é estudado por diversas escolas que são cristãs, elas são muito divergentes. Então, para nós dizemos assim, tá vendo? João está dizendo que nós podemos nos comunicar com os espíritos, mas nós temos que
tomar cuidado com aquilo que eles estão dizendo. Se você vai para uma outra escola, eles vão dizer assim, não é desses espíritos que eles estão falando. Ele está falando de espíritos que são do mal, espíritos que falam, né, entre nós como encarnados. Então eles fazem diversas interpretações. Mas na nossa visão, essa colocação mostra exatamente a possibilidade de comunicação com os espíritos e o cuidado que nós devemos ter. Mas ele acaba sendo interpretado de várias formas diferentes de acordo com a base filosófica de cada escola, né? Fletcher colocou, né, estudar coisas que não fazem parte do mundo pseudofísico complicado. Não, mas é verdade, Fletcher. A gente já chegou a fazer um estudo aqui há um tempo atrás, exatamente sobre essa questão dos nossos estudos. Porque não é uma questão apenas de um estudo imperfeito dentro de uma religião. Nós temos dificuldades para estudar numa escola. Se um aluno, se um indivíduo, ele não teve uma boa formação acadêmica, não teve uma capacidade de uma interpretação de texto, conversava com a Miriam ontem sobre isso, devido a uma reportagem que ela publicou, professores de matemática reclamando muito das dificuldades dos alunos de não conseguirem entender o que pede um problema. Então matemática ela não é apenas o cálculo que você faz, mas você tem que entender o que o exercício pede. E eu passei para ela que isso não é apenas na matemática. Um professor de história, ele sofre para contar a história do que está acontecendo, porque os alunos leem um texto que falam sobre um determinado evento que foi registrado, e eles não entendem o que está escrito ali. Então eles acham a história muito chata simplesmente porque eles não entendem o que está escrito. A geografia é a mesma coisa. A química, aqueles problemas de física, aqueles problemas infernais de física, que ele tem que ler, coletar as informações, entender, imaginar aquilo que está acontecendo. Se ele não tem uma facilidade de interpretação de texto, como é que ele vai entender o que o exercício está pedindo? Então naquelas aulas da língua portuguesa, né, no 6º ano, 7º ano, onde ele lia aquelas histórias, os professores, eu ia falar que o professor prescreve livros, né, olha só, o professor indica livros de leitura para que eles possam fazer provas depois, né, não... aqueles livros de histórias bem interessantes, e depois cobram do aluno uma interpretação do livro, que faça um resumo, descrevam sobre o local, as personagens, o enredo como um todo. Isso é fundamental para que ele possa ter uma formação acadêmica capaz de entender aquilo que ele está lendo. E aí depois ele vai para uma igreja, para uma religião, ele vai se deparar com livros também que trazem conteúdos filosóficos importantes. E como ele não sabe fazer uma interpretação de texto, não soube fazer na época da escola, por que de repente todo mundo acha que ele vai ler uma Bíblia, que é um livro extremamente difícil, por ter uma linguagem figurada, por ser um livro que traz muitos enigmas? Como é que ele vai entender isso? Está no cinema aí, né, o filme O Escaravelho do Diabo, né, da coleção Vagalume, né? Quem não leu a boa e velha coleção Vagalume? E aí então esse livro fez parte da história da nossa geração naquela época, em que nós líamos esses livros e nos deliciávamos com aquela história. Mas aí depois vinha a dificuldade de fazer a interpretação. Alguns têm mais facilidade, para aqueles que têm uma tendência para os estudos de humanas, né? Mas e para aqueles que buscam as exatas, aqueles que buscam a parte de biológicas? É extremamente complicado isso. Um médico que vai tentar fazer uma interpretação de um texto, de um diagnóstico, se ele não teve uma boa formação, como é que a coisa vai acontecer? E aí então você pega o Livro dos Espíritos e você oferece para alguém ler e fazer uma interpretação daquele conteúdo. Se ele não tinha condições antes, por que alguém acha que miraculosamente ele vai aprender a fazer agora? E é por isso que se segue ao pé da letra. Esse radicalismo que nós temos hoje, essa ignorância, né, ou essa imperfeição na nossa formação acadêmica, dificulta cada vez mais esse nosso entendimento. E não é à toa, como nós comentamos, né, que os espíritos tiveram que mudar a estratégia, trazendo romances para nos ajudar a entender o conteúdo filosófico da doutrina espírita. Porque quem estudava a doutrina espírita lá na França eram intelectuais, eram filósofos, eram cientistas, eram professores. E quando se chegava para o povão, ele começa a ler e fala assim, não tenho paciência para essas coisas não. Falar sobre fluidos, falar sobre o universo, o negócio é ver novela. Então pega aquele livrinho, Água com Açúcar, aquela novelinha da Seis, aquele Vale a Pena Ver de Novo, escrito, né? Com letrinha pequena, sem desenho ainda por cima, né, Décio? Não tem desenho, letra pequena, aqueles livros que parecem um tijolo. E você dá para alguém, toma, leia o livro A Gênese aqui. E aí Kardec fala sobre biologia, física, química, astronomia.
Quem vai entender isso tudo? É mais fácil você acreditar que Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias descansou no sétimo, criou o homem do barro, soprou a narina, o homem saiu andando e pronto. Você vai falar sobre a evolução da célula, a evolução do DNA, proteínas, aquela coisa toda? Que nada, Deus deu um soprinho no nariz do boneco de barro e saiu pulando feliz da vida e foi comer a maçã lá, o tonto, né? Na verdade não comeu a maçã, ele comeu o fruto proibido, né? Porque não tinha maçã naquela região. Então são essas questões que a gente acaba vendo. Essa dificuldade, né, que o Fletcher lembrou, mostra exatamente isso, né? Se você não tem uma boa formação acadêmica, como é que você vai ter uma interpretação correta de um texto tão antigo como esse? Mas e para ter essa formação científica para entender nele? Esse é o problema, porque para você falar de ciência, você precisa entender de ciência. E como é que a gente vê a nossa educação hoje? Pessoas que apresentam um analfabetismo funcional muito grave. A pessoa sabe ler, mas não entende o que está lendo. Não consegue nem ler o manual de instruções. Quando compra ali um DVD, quando compra um celular, um iPad, ele sai fuçando porque não tem paciência para ler o manual de instruções. Compra remédio, não tem paciência para ler a bula. Tá aí, então a consequência acaba sendo exatamente essa. Gente, vamos em frente. Lendo o nosso texto aqui então. Então, para não acreditar em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo, né? Então a gente fala dos falsos profetas, não apenas como indivíduos que falam em nome de Deus, que se colocam como mensageiros ou missionários, né, de Deus, mas nós, agora a partir da visão espírita, nós temos também exatamente aquilo que acontece nos bastidores. Aqueles que trazem a influência, aqueles que trazem ideias para que os intérpretes, que são os médiums, apresentem isso para a sociedade, para o mundo todo, né? Então Kardec começa assim no item número 7. Vamos lá. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm pelo contrário, dar-lhes o último golpe, né? Aqui nós temos, voltando um pouquinho no item anterior que nós lemos, prodígios dos falsos profetas, que nós estudamos no nosso último encontro de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tivemos ali então a oportunidade de analisar exatamente todos os fenômenos que são observados hoje no mundo. Aliás, ontem eu vi um livro muito interessante que me chamou a atenção, que eu quero comprar esse livro. Ele foi publicado em 2014, que falava sobre os fenômenos mediúnicos na história da humanidade, de que forma que cada época, cada geração lidou com esses fenômenos. Se interpretavam isso de uma forma racional, se interpretavam isso como algo maravilhoso. Cita Kardec, das mesas volantes que eles chamam, né? Para nós pode ser mesas dançantes, mesas girantes. O importante é que a mesa se mexia, não se fala mais nisso. Então, das várias épocas e das várias formas como esses fenômenos foram observados. Então aqui os prodígios dos falsos profetas, Benjamin, que nós estudamos anteriormente, mostra aqueles indivíduos que ou se utilizam da ingenuidade das pessoas para falar sobre os fenômenos, ou são capazes de fato de realizarem esses fenômenos. Então nós temos aqueles que são médiuns curadores, as benzedeiras, né, os curandeiros e tudo mais que nós temos pelo Brasil afora. Inclusive tem um artigo que foi escrito lá no site do espiritismo.net que fala sobre a oficialização da profissão de curandeiras lá em Santa Catarina. Então depois vocês deem uma lidinha ali, que foi feito um comentário, né, por um dos nossos colaboradores, e aí tem a notícia, depois tem um comentário de notícias, um trabalho bacana do espiritismo.net. Então fala sobre isso. Então muitas vezes nós temos ali o indivíduo, né? O nome do livro, Zé, poxa, você me pegou agora, cara. Eu vou pegar esse nome e depois eu publico lá na nossa lista, porque realmente eu vi o livro ontem, mas me fugiu da cabeça, mas eu sei que é mais ou menos esse é o tema dele, né? Depois eu passo para vocês direitinho. No final, lembre no final que eu procuro aqui para vocês, voando, e depois eu passo, tá? Que aí demora ali um minutinho só, eu consigo encontrar. Mas nós temos então assim, pois é, mas agora está virando, Paty,
A parte mais legal está virando uma profissão reconhecida. Né? Então isso é bacana, porque está fazendo com que essas pessoas comecem a levar mais a sério, e não de uma forma mística esses trabalhos. Mas enfim, então nós temos ali aqueles que promovem curas, nós temos aqueles que são chamados de exorcistas, né? Nós víamos muito na televisão esse circo de horrores que era mostrado dentro de alguns templos evangélicos, de expulsar demônios, de fazer pessoas estribucharem no chão, e aí mostrava aquela pessoa como sendo o exorcista, né? O enviado de Deus, porque ele tinha a capacidade de expulsar demônios. E ali então, através dos estudos espíritas que nós fazemos, né? Pois é, dessa, né? Vamos lavar roupa suja em casa também, né? Roupa suja não é só no vizinho. Então nós temos aqueles que são, aqueles médiums que psicografam, e esse é um detalhe importante, uma situação curiosa que o Décio levantou, daquilo que, por exemplo, Chico Xavier era apontado. Chico Xavier, Divaldo Franco, que eram grandes médiums, que para muitos, para aqueles que alimentavam assim, uma certa antipatia pelo trabalho que eles faziam, diziam que eles utilizavam a mediunidade para autopromoção. Um utilizava para enriquecimento, como teve aquele escândalo de cirurgias espirituais do Dr. Fritz, outros médiums que também se deixavam levar por essa fama, por esse estrelismo, né, ou por esse estrelato da mediunidade dentro dos centros espíritas, livros que são publicados, assinados por aquele médium, porque ele é o máximo e coisa e tal, sem se avaliar o conteúdo. Então nós temos aqueles que são apontados injustamente, como nós já vimos acontecer, né, como o próprio Chico, por exemplo, durante muito tempo ele sofreu essa perseguição, e temos outros que são apontados justamente, porque de fato utilizam esse estrelismo para poder se autopromoverem. Tem até um detalhe curioso, né, Chico Xavier no início do seu missianato, vamos chamar assim, né, já que era uma missão importante, né, de fazer com que o espiritismo se popularizasse aqui no Brasil, no início do seu trabalho, quando nós tínhamos a então revista Cruzeiro. Essa revista O Cruzeiro, ela era comparável à revista Veja, a revista Isto É, a revista, tantas outras revistas da atualidade, nessas revistas semanais. Então naquela época O Cruzeiro era a revista. E aí Chico Xavier então foi entrevistado 2 vezes. E aí teve aquela história que nós já vimos, né, de repórteres que foram até lá, de que tentavam pegar alguma coisa, alguma falha, algum vacilo do Chico para desmoralizá-lo, para desmascará-lo e coisa e tal. Ele tirou inclusive fotos muito constrangedoras que foram publicadas na revista, em que ele ficava com aquela cara de médium em transe, sentado dentro de uma banheira. Deus sabe por que ele se deixou levar por isso. E depois, né, foi lembrado exatamente que Emmanuel chamou a atenção e falou assim: agora que você viveu o seu momento de estrela, que você percebeu que querem te pegar, agora você para então com essa vaidade. E a partir dali a vida dele mudou completamente. Essa coisa de ficar dando entrevista, de ficar se popularizando, de não perceber, né, de viver essa ingenuidade por causa dessa situação toda. Então você já passou seu momento, você viu o que querem fazer com você. Aqueles 2 repórteres, um fotográfico e um outro repórter, que estava lá também, tentou desmascará-lo de alguma forma, ou tentou encontrar uma forma de constrangê-lo. A partir dali nós podemos perceber que existe uma lacuna muito grande, desde aquela época, de 1930, 1940, até 1970, quando Chico Xavier voltou ao cenário brasileiro através do programa Pinga Fogo. Então, essa lacuna, esse vácuo que ficou das aparições de Chico Xavier não foram à toa, não. Isso se deu exatamente para poder valorizar muito mais o trabalho do que a popularização pessoal. Então nós temos, não apenas no meio espírita, mas de um modo geral, aqueles que falam muito bem sobre esses fenômenos, ou aqueles que são capazes de realizar alguns fenômenos, ou de manipularem a mente das pessoas para verem de uma forma diferenciada esses fenômenos, e se colocam como falsos cristos e falsos profetas. Né? Bom dia, Márcia. Então aqui nós temos, nessa colocação dos prodígios dos falsos profetas, nós conversamos bastante sobre tudo isso. Aquilo que Jesus fazia, aquilo que outros faziam também. Por exemplo, nesse capítulo anterior, Prodígios dos Falsos Profetas, Kardec diz assim: aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, conhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais que a aplicação de uma determinada lei da natureza.
É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia o conhecimento das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensão missão divina. Isso aqui então é um texto do nosso estudo anterior. E isso, instituições são fundadas dessa forma. Fundam-se religiões, fundam instituições. E hoje nós temos aqui no Brasil um monte dessas denominações religiosas, de todas as linhas filosóficas, desde as cristãs até outras que são bastante curiosas, inclusive. E aí mostra para nós que tudo isso começou a partir, sim, o Davi Nasser, e depois tem outro também, da revista O Cruzeiro. Então eram dois, né? Então, o que nós lembramos é exatamente isso. A forma como se utilizam desse conhecimento, muito mais como uma ferramenta de manipulação, do que como instrumento de trabalhar a fé das pessoas de um modo muito saudável. Então nós temos hoje indivíduos que enriquecem, né, e nós vemos isso claramente no nosso meio, que têm, na verdade, exploram esse mercado da fé. E quanto mais espetacular é o trabalho que fazem, muito mais impressionantes se tornam aos olhos daqueles que não têm essa compreensão. E Kardec diz assim então para nós: não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto científicas, pertencem também à natureza. Dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos, até agora incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então a gente vê esse otimismo que Kardec tinha naquela época, de dizer que o Espiritismo fez, que o Espiritismo consegue, e coisa e tal, e depois a gente vê a atualidade, né, a forma como ainda se resiste no nosso mundo atual, mais de 150 anos, né, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, a forma como as pessoas se deixam ainda levar por esse maravilhoso, por esse sobrenatural. Não apenas para aquilo que é negativo, né, quando fala de fantasmas, de assombrações, de coisas demoníacas, mas também com aquilo que fala em nome de Deus. O poder de Deus, o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo, o poder de um milagre. E aí então as pessoas se deixam levar. E isso foi importante, porque quando nós falamos no nosso encontro anterior sobre os prodígios dos falsos profetas, nós fizemos ali uma pequena recapitulação do texto que nós estudamos no livro A Gênese, falando sobre os milagres. E aí quando estudamos sobre milagres, nós falamos sobre os diversos tipos de fenômenos. Eu peguei para vocês aqui, eu trouxe, né, uma relação de eventos que acontecem pelo mundo afora nesses últimos anos, nessas últimas décadas, sobre transformação de matéria, levitação, conservação de corpos, né, aqueles corpos que se mantêm sem se decomporem, né, os corpos incorruptos, se não me engano, é o nome que se dá a esse fenômeno dentro desse meio, e atribuem tudo isso aos milagres. Falam sobre curas, falam sobre expulsar demônios. Então eu trouxe para vocês aqui vários exemplos para mostrar que aos olhos comuns se vê isso de uma forma absolutamente espetacular, maravilhosa. Quando nós começamos a olhar o nosso manual de instruções, né, que nós podemos chamar nós podemos chamar o nosso bom e velho o livro dos médiuns, e começamos a catalogar cada um desses fenômenos, nós vemos que isso aí é uma coisa comum, mas que se torna espetacular pela propaganda que se faz em torno disso. Hoje pela manhã, comentava aqui em casa com minha irmã sobre o livro A Mediunidade dos Santos, um livro de Clóvis Tavares, muito interessante, recomendo para vocês terem na biblioteca, A Mediunidade dos Santos. É um livro muito, muito bom, Incorruptos mesmo, né? Obrigado, Miriam. É um livro excelente de se estudar. Cada capítulo trata de um santo dentro da Igreja Católica, porque o Clóvis Tavares tinha sido um católico praticante, então ele veio conhecer a doutrina espírita, se apaixonou pela doutrina espírita, mas manteve também aquela sua paixão pela história da Igreja.
Então ele pensou assim, bom, Igreja Católica, Espiritismo, santos, milagres, fenômenos, vou escrever um livro. E escreveu então a Mediunidade dos Santos. Ele conta mais ou menos isso na introdução do livro. E aí cada capítulo é um santo descrevendo os milagres dentro dos próprios registros católicos. Santo tal fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí depois ele pega, no livro dos médiuns nós temos isso, 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 isso. É um livro fantástico. E aí ele mostra então que esses indivíduos que praticavam esses fenômenos acabavam sendo canonizados, acabavam inicialmente sendo beatificados, depois pelos milagres, depois sendo canonizados, virando santos, simplesmente pelo fato de terem realizado um milagre, realizado um fenômeno. Fenômenos esses que são vistos hoje naturalmente dentro das casas espíritas. É mais ou menos por aí também, Fletcher, né? Os macumbeiros modernos que voltam para casa e ainda tem que tirar o caboclo, né? Pois é. A gente tem muito disso, né? Dentro do trabalho que nós realizamos de atendimento fraterno, isso acontece também nas casas espíritas, as pessoas chegam já predispostas a apresentar essa ideia de que existe um espírito do mal, provocando algum tumulto, alguma turbulência dentro de casa. Então atribuem milagres, atribuem maldições a esse mundo espiritual e tem gente que alimenta cada vez mais essas fantasias, sem conhecer exatamente até onde isso pode acontecer. O Dudu colocou em cima, anos atrás, sem mídia era forte, né? A coisa mais aberta é hoje, né? Não se fala muito só de ETs, né? Mas basta a gente pegar, Dudu, quando nós tivemos em 2010, que foi ali a comemoração, a celebração do ano que seria o centenário de Chico Xavier. Ele nasceu em 1910, né, se eu não me engano, e foi em 2010 que fizeram aquele centenário. E naquela pesquisa que eu fiz, eu até tirei do ar, né, porque eu tinha fechado, eu fechei o site lá, o Espiridige, mas depois eu vou colocar no ar de novo, porque é uma pesquisa muito grande que eu tinha feito. Então a gente percebe que em 2010 foi o ano que mais se falava em doutrina espírita aqui no Brasil, nos nossos meios de comunicação. Filmes, novelas, revistas, entrevistas, documentários, tudo quanto é coisa apareceu para falar de doutrina espírita, para falar de fenômeno, na verdade. Que naturalmente as pessoas também falam, né? Vamos falar de espiritismo, vamos falar de psicografia. Mas espera aí, psicografia não é falar de espiritismo. O espiritismo estuda a psicografia. Mas a psicografia é algo natural. É algo que acontece numa vida comum de uma pessoa, sendo espírita ou não espírita. Vamos falar de espiritismo, casas assombradas. Espera aí, o que o espiritismo tem a ver com casa assombrada? Só porque ele estuda e fala dos fenômenos e você acha que, nossa, tem uma casa assombrada, vamos chamar um médium espírita, coitado dele. E aí chamam então um padre para fazer um exorcismo, chama ali uma mãe de santo para benzer, chama um médium, vai chamando todo mundo. E o fenômeno é um fenômeno natural, basta conhecê-lo. Fala, professor. O Arnaldo colocou em cima as pessoas que buscam a cura de qualquer jeito e vão até os médiuns de cura em busca desse milagre, não são orientadas a respeito da necessidade da fé e autotransformação. Caso não sejam orientadas a respeito, não estão caindo nas mãos de falsos profetas. A mesma coisa também, Arnaldo. Porque esses falsos profetas, o nome profeta, ele tem um peso muito grande devido à cultura religiosa que nós temos. Então você fala em profeta, você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar lá o profeta Daniel, o profeta, tal profeta, fulano era profeta, porque falava em nome de Deus. Mas hoje nós podemos fazer uma nova interpretação dessa situação, daqueles que se colocam como sendo emissários de Deus, por fazerem esses milagres. Felizmente nós temos instituições, espíritas ou não, porque nós temos curas que também são buscadas em igrejas, basta a gente ver nessas épocas de grandes peregrinações, como é o caso, por exemplo, do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora aqui no Brasil, e Aparecida do Norte, aqui a quantidade de gente que vai lá em busca da cura ou por agradecer uma cura. E se encontrar lá um sacerdote ou alguém que trabalhe para a instituição, que leve esse esclarecimento para falar assim, olha, foi a sua fé que te curou. Então, ou mesmo em centros de umbanda, nós temos pessoas, tenho vizinhos aqui que são bandistas, e de vez em quando a gente troca algumas ideias sobre os tipos de trabalho que eles realizam, lá no terreiro onde eles frequentam. E eles falam de muitas curas que acontecem por lá. E eles mostram que não, isso aí é o médium que participa desse trabalho, é um intermediário, como outro qualquer, é a fé da pessoa, o merecimento que ela tem, a intervenção dos espíritos que auxiliam nesse processo de cura.
Então, felizmente, nós temos lugares, missas de cura, a mesma coisa também, aquelas curas coletivas, né? Então, felizmente, nós temos instituições que levam para as pessoas esse esclarecimento, mas muitas vezes as próprias instituições se deixam levar por essa fantasia. Para dizer assim, não, se você quer cura, você tem que vir aqui, porque aqui a coisa funciona. Aquele outro ali, eles fazem mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, e começa a se estabelecer então uma concorrência entre as instituições, porque os próprios dirigentes, os próprios trabalhadores, se veem como mais especiais do que outros. E isso é uma coisa recorrente no nosso meio. A Paty colocou lá em cima, quando a ciência traz informações vagas, descartando totalmente a possibilidade espiritual, mas também de maneira inconsistente, como devemos tratar, né? Fiquei na dúvida no domingo, depois que vi a reportagem do Fantástico sobre paralisia do sono. E tive várias perguntas sobre essa questão ontem. Também são falsos profetas? Nesse caso, Paty, a gente pode colocar também que a própria ciência muitas vezes quer se colocar como sendo dona da verdade. Né? Beijo, Didima. Então, por se colocar como dona da verdade, ela descarta tudo aquilo que não pode ser explicado. Sempre tem aquele que diz assim, não, nós vamos encontrar uma resposta. Nós não temos ainda, mas vamos encontrar. Então, na verdade, o trabalho que Kardec fez na sua época foi trazer para nós um método de análise para analisarmos os fenômenos que acontecem aos nossos olhos, mas também a possibilidade de fazer aquele trabalho de ultrapassar as barreiras do mundo material e conhecermos as inteligências extracorpóreas, o mecanismo de sua intervenção no mundo material. E aí então a ciência, né, porque na verdade se fala sobre a ciência pensa dessa forma, mas na verdade nós temos muitos cientistas que estão avaliando, qual o livro de Marcel Sotomayor? De qual livro você está falando? Mas enfim, o que nós temos então é assim que não, que me lembre não. Mas se tiver também está ótimo, né? Não sei, não cheguei a ler todos dele. Mas então assim, é importante a gente ver Marcel Sotomayor. Me parece que tem alguma participação dele também, Dudu, é verdade. Eu acho que tem algum comentário dele também, mas é uma participação pequena. A Miriam colocou, né, desobsessão mais forte, mais fraca, né, muito comum dizerem que o espírito mais rebelde precisa ser atendido, né, em casa de umbanda, e até mesmo igrejas, né, nessas sessões de descarrego que eu comentei com vocês agora há pouco, nós vemos muito isso, né, não porque aquele pastor conseguiu expulsar demônios. E na verdade nós temos ali um indivíduo que muitas vezes tem uma faculdade que não faz dele mais especial ou menos especial. Ele tem uma faculdade de trabalhar nesse campo mediúnico, assim como nós temos pessoas que são diplomadas no mundo acadêmico por serem muito inteligentes. Então, quer dizer, situações não faltam, né? Vamos em frente aqui. Como se vê, os que fossem tratados a explorar esses fenômenos em seu proveito próprio, fazendo-se passar por enviado de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade ali. Bem logo, né, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a luz à obscuridade são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. E isso lembrando, né, que Kardec está colocando, que durante muito tempo, no passado, no presente também, e ainda vai continuar tendo no futuro, nós temos aqueles que se consideram especiais, que mantêm restritos, somente entre aqueles que são iniciados, esse conhecimento. Então não, só nós podemos conhecer, isso não pode ser divulgado, é uma coisa muito especial. É uma importância que nós vemos inclusive em casas espíritas, né, que temos aquele trabalho mediúnico, que é muitas vezes feito de uma forma separada do público, não por uma questão de organização, não por uma questão de precauções para fazer com que o trabalho se desenvolva, é para dar aquele ar de mistério mesmo. O pessoal entra naquela salinha, assim, sai daquela salinha, usa aquele crachazinho dourado, dizendo assim, ali só pessoas especiais podem entrar.
Ali o nível de segurança é 5, de 0 a 5, né? Então o público fica no 0 e ali é nível de segurança. Ninguém pode ver, ninguém pode saber. Mas por que isso tudo? Muitas vezes as próprias instituições criam essa mística, essa ideia de que existe algo misterioso, algo oculto acontecendo. E Kardec mostra isso para nós exatamente de modo contrário dos trabalhos que realizava na sua época, quando as reuniões mediúnicas eram feitas em público. É claro que o público era restrito também pelos convites que eram feitos, pela participação, era um controle muito rigoroso, exatamente para evitar essa bagunça que se faz dentro desse campo do misticismo, dentro desse campo do miraculoso, dos mistérios e tal. Mas todos nós poderíamos ter acesso aos fenômenos para entender como ele funciona. Porque todo mundo quer ver como é. Quanto mais você restringe, quanto mais você limita esse acesso, esse contato, mais misterioso ele vai ficando. E aí então os médiuns vão se endeusando. Porque eles são os caras, eles fazem acontecer. E os demais? Os demais são trabalhadores comuns. Fazer palestra, dar passe, trabalhar na biblioteca, é muito legal e tal. Mas ser médium, ele é o cara. Não, ele é o cara que vai trabalhar como todo outro qualquer. O salário é o mesmo. A responsabilidade é maior. Então isso é importantíssimo para nós, para tirarmos essa ideia, né, de supervalorizarmos algo que é bastante natural. O Braço colocou aqui, né? Uma sessão de desobsessão é muito aconselhável, ser mais 60. Não, sim. Assim como também, Braço, da mesma forma no hospital. O centro cirúrgico não é uma vitrine que você olha as pessoas serem operadas. O centro cirúrgico é um lugar restrito para profissionais para fazer um bom trabalho. Então no centro espírita é a mesma coisa. Não é para você, vamos ver como é que funciona a cirurgia. Porque no passado era assim, né? Ficava aquela pequena arquibancada em volta e as pessoas ficavam olhando, impressionadas com os médicos cortando, e os médicos eram os deuses do passado. Afinal de contas, a vida das pessoas ficavam depositadas em suas mãos. Então a gente quer dizer, é um profissional como outro qualquer, a importância do médico, a importância do professor, a importância do advogado, a importância de qualquer pessoa que tem ali uma profissão que faz com que ele seja útil à sociedade, é uma profissão nobre. Não importa o que ele faça, se é comerciante, se é isso, se é aquilo. O Arnaldo colocou, o que devemos hoje, a maior parte dos espíritos sem ter contato e conhecimento, dos espíritas, né, sem contato e conhecimento dos fenômenos. O que para mim é muito triste. Eu lamento profundamente esse distanciamento. O próprio Raul Teixeira, né, quando ele se encontrava na ativa, nas suas palestras, ele falava sobre isso, né, e era uma dica que ele dava para as mocidades espíritas, dizendo assim, olha, os dirigentes de um centro espírita devem promover reuniões mediúnicas para que os jovens participem, para que eles vejam como isso funciona, conversar com os espíritos, porque do contrário fica aquela coisa assim, né? Reuniões mediúnicas acontecem sempre sextas-feiras à noite, tem que ser sexta-feira à noite porque é um dia mais forte, e o resto do trabalho fica ali solto. Então quem não está ali na sexta-feira à noite e não tem ali o crachazinho dourado, não vai nem saber o que acontece. Então começa a mistificar cada vez mais essas reuniões. E por isso que as pessoas são também levadas a essas fantasias. O Hermes colocou, né, mas há de se considerar que existem médiuns mais adestrados para certos tipos de trabalho. Não, nós não falamos de capacidade mediúnica, Hermes. Nós falamos da forma como eles são vistos. A forma como eles acabam sendo tratados com outras pessoas. E aí então os médiuns, tendo aquele ego às vezes muito fraco, se deixa levar também. Pois é. Continuando então aqui para nós. Agora é a parte importante do nosso estudo, né? A gente está nesse tempo todo, quase uma hora aqui, só trocando figurinhas. Agora Kardec fala exatamente do capítulo que nós estamos estudando. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, quando se fala então nesse caso de reuniões
de relações mediúnicas, nós falamos do entendimento do papel do médium, da forma como isso funciona, né? A mesma coisa também, Zé, essa parte de doutrinação dos espíritos também não pode ter público. É a mesma coisa de um trabalho de psicologia. Um psicólogo vai atender um paciente, ele vai atender o paciente em público. Ele está lidando com indivíduos que têm esse sofrimento, suas dores, com todas as suas dificuldades, vai expor a um constrangimento. Só pelo fato de ser um espírito ele pode ser colocado numa vitrine. Ele é um espírito, ele é um indivíduo como outro qualquer que tem que ser tratado com toda a consideração. O médico vai fazer um tratamento, um atendimento de uma consulta, ele vai colocar um banquinho na praça para as pessoas ficarem ouvindo o que ele está falando e a pessoa expondo ali suas dificuldades? Obviamente que não. Então são reuniões mediúnicas, naturalmente, que nós falamos de um processo educativo, de um processo de divulgação, os próprios espíritos preparados para dar também esse mesmo tipo de orientação, para conversar com as pessoas, para mostrar o que é mediunidade. Não tratar de questões que são naturalmente reservadas pela sua complexidade e gravidade. Então nós estamos falando de situações que são permitidas, né, dentro do objetivo moral dos trabalhos mediúnicos, naturalmente. E continuando. Tá. Antes que as reuniões mediúnicas fossem conhecidas, né, como a gente estava comentando, então era assim, era um médium, aqui outro médium ali, nós tínhamos pessoas que omitiam essa faculdade com medo do julgamento, com medo do constrangimento, né? Então eu falava assim, olha, eu vejo espírito, eu ouço espírito, eu faço tal coisa, mas eu não posso contar para ninguém, senão vão dizer que eu sou bruxo, ou que tal coisa ou tal coisa. E começa então a listar ali as situações que podem surgir. Então antes disso acontecer, Kardec diz para nós assim, eles exerciam, os espíritos exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentam como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria e até mesmo como Deus, é considerável. Então aqui o que Kardec está dizendo, quantos e quantos são aqueles espíritos que trazem nomes nobres nas reuniões mediúnicas ou nos trabalhos mediúnicos para se autopromoverem, para promoverem suas ideias. Hoje nós vemos quantas vezes isso acontece. Chegam em nossas mãos psicografias com assinatura de pessoas famosas, de pessoas conhecidas. No passado, porque é engraçado que no passado, nós tínhamos ali, na época de Kardec, eram filósofos, eram santos que apareciam, né? Hoje são pessoas famosas, né? Eu me lembro da Maria Rita, né, da ex-esposa de Roberto Carlos, que teve uma psicografia que foi supostamente assinada por ela, que também aí saiu, né, sendo divulgada. Naquela época não tinha ainda redes sociais, tinha o Facebook, que era mais o Orkut, que era mais ou menos, mas tudo isso era muito divulgado em e-mails. E aí então um monte de gente, nossa, olha o que ela escreveu, o que ela escreveu. Mas será que foi ela? Cazuza, a mesma coisa, teve também a Cássia Eller. Então, na verdade, os artistas do presente substituíram os filósofos do passado. Chorão, a mesma coisa. Então, no passado era Platão, era São Paulo, era Cristo, era Maria, como Kardec lembra, até Deus falando com as pessoas. O Espírito Santo falou comigo e coisa e tal. Hoje não, hoje esse pessoal é muito careta. O negócio hoje é falar de gente famosa, de atleta, de artista. Esses são os caras do momento. E trazem ali toda aquela filosofia que nunca tiveram em vida e agora apresentam, assinando publicamente para um indivíduo que ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio. São João, olha só que curioso, hein? Kardec chama João de São João, sem nenhum constrangimento de dar a ele o título católico que ele tinha quando depois de desencarnar. Ele fala de São Luís da mesma forma. A gente vê muito isso no meio espírita. Gente que arrogantemente diz assim, não, porque Luís falou tal coisa. Mas quem é Luís? Aquele Luís que fala lá, que Kardec fala no livro dos médiuns. Ah, São Luís. Não, eu não falo São porque São é coisa de católico. Olha que bobagem esse tipo de situação. Então aqui, ó, São João, Kardec usa isso sem nenhum problema.
fala de São João, fala de Santa Joana d'Arc, fala de São Luís, não tem nenhum problema utilizar isso. Ele é um título dentro do seu meio por onde ele é reconhecido. Qual é o problema? São João nos põe em guarda contra eles, contra esses espíritos, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E Kardec agora complementa: o Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. E ele traz aqui então para nós uma indicação do Livro dos Médiuns, que nós estudamos lá no capítulo 24, né? Vocês se lembram? E, na verdade eu adorei estudar o Livro dos Médiuns, né? Então eu separei aqui, nós temos aqui então 3 itens importantes nesse capítulo 24, que é a identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade, como distinguir os espíritos bons e maus, e perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos, né, que ele coloca aqui no item 255, só para a gente ler esse primeiro item aqui, para facilitar para nós. Ele diz assim: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação, e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária, desprovida de importância real. Isso Kardec falando racionalmente, logicamente, dizendo que ninguém deveria dar importância numa assinatura. Mas quantas vezes chega uma psicografia, todo mundo diz assim: recebi uma psicografia de Dom Pedro. É mesmo, é verdade, nossa, como você é bom, hein? Nem sabe o que diz a mensagem. Recebi uma mensagem de Chico Xavier. Aliás, a gente tem muitos médiuns aí recebendo mensagem de Chico. É mesmo, nossa, você recebendo do Chico, qual é o conteúdo? Ah, isso não importa, o que importa foi o que o Chico escreveu. Kardec coloca o contrário, o que importa é que o Espírito escreveu. Depois a gente dá uma olhadinha no conteúdo que foi apresentado, na assinatura. E ele continua: a mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigas, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. Isso porque Platão escreveu. Quem reconhece como Platão era? Qual é a sua personalidade? Qual é a sua forma de se falar? Para nós hoje fica fácil. Se nós temos ali um espírito que se coloca com tal identidade, nós fazemos uma comparação de como ele era quando estava encarnado e a linguagem que ele utiliza quando estava desencarnado. Fica muito fácil. Imagina que eu vou desencarnar, deixa eu pegar um médium aqui, vou pegar o braço que vai ser meu médium, e eu começo a falar com ele, vocês vão perceber claramente se a linguagem que é utilizada, o tipo de conhecimento, a forma de se expressar, se sou eu ou não. Isso é fácil de se observar. E continua. Julgamos os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fenelon, que nós já estudamos isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a biografia dele, ele era um teólogo, né, era um homem voltado para os estudos da igreja e tudo mais, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. Mas se as coisas que diz são dignas do caráter de Fenelon e não o contradizem, temos uma prova, se não material, dos fenômenos de grande possibilidade moral de que seja ele. É sobretudo nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária. Desde que o espírito só diz coisas boas, pouco importa o nome que ele esteja usando. E depois aqui Kardec coloca, né, um monte de orientações, de informações dentro daqueles 3 itens que nós comentamos, né? Exato, Miriam, até mesmo essa questão do sotaque. Os espíritos muitas vezes até utilizam de uma forma proposital para fortalecer a sua identidade. É o caso, por exemplo, de espíritos com, por exemplo, do Dr. Fritz, que fala com aquele sotaque alemão. Faz parte da sua identidade. Ele utiliza isso muito mais para ajudar o entendimento dos encarnados, para provocar aquele efeito, do que necessariamente por uma questão de capricho. Eu conversei com o Dr. Hermann também, a mesma coisa, ele tem aquele sotaquezinho não tão arrastado, não tão puxado, mas também fala com essas características.
A Paty colocou lá em cima, né? Tem saído muita coisa na internet com previsões para o Brasil especificamente, sendo assinadas por Bezerra de Menezes, Chico Xavier, coisas que basta ler a primeira frase para saber que é impossível. Só um pouquinho aqui. Pera lá. Para saber que é quase que é impossível, né, que espíritos e médiuns desse quilate se envolvam com questões desse tipo de mensagem, né? Pois é aquela coisa que fala, né Paty? Teve uma informação de um site especializado em lançar boatos, do tipo, cientistas alemães conseguiram provar a existência dos espíritos. Aí depois eles escrevem um texto com um conteúdo que você fala, cara, isso aqui é verdade. Coloca assim, os doutores tal e tal, coloca o nome lá em alemão, escreveram um livro tal, não sei o que, que provaram, e esse sai pulverizando para todo mundo. E aí de repente você tem um outro site que desmente isso é interessante, né? É e não é. O Fletcher vai ser fácil, né, Fletcher? Vai soltar um oxente em inglês ali que vai ser fácil de perceber. Não vai ter problema. Pior vai ser quando eu desencarnar e alguém chegar assim, né? André, é você? Sim, e dá-lhe porco. Eu falei, não é. Não é, meu. Torcer pro porco não dá. Tem que ser pro timão, aí vai saber que sou eu. A Miriam colocou, né? Meu pai contava uma história quando eu morava em Uberaba. Logo depois que o Chico desencarnou, pipocaram muitas comunicações, né? Ele falava igual ao Chico. E era o Chico um Chico mesmo, né? Mas ao invés de ser interrogado, disse que era Chico de Uberlândia, não de Uberaba. Ainda tem essa, né, Miriam? Ainda tem essa. Ou seja, somos nós, na verdade, que nos deixamos levar por essas ilusões, né? Continuando aqui rapidinho, acelerando. Sem dúvida. Opa, aqui não, é outro texto. Tá, é sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. E o que nós temos hoje, né, vemos muito isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, essa questão de pessoas fazendo divulgação de trabalhos, né, de trabalhos espirituais para juntar gente, para afastar gente, para arrumar emprego e coisa e tal, que os espíritos prometem, muitas vezes é um trabalho mediúnico legítimo, ou seja, tem a participação de espíritos, mas é um trabalho ilusório, onde os espíritos fazem promessas, os espíritos trazem para nós aqui ideias ilusórias que as pessoas se deixam levar, principalmente pelo desespero. Elas buscam esses recursos como falta de opção, ela precisa arrumar alguma coisa. Tem gente que procura o trabalho do espiritismo.net pedindo um trabalho espiritual para trazer o marido de volta. E é claro que ela vai ficar decepcionada porque a resposta que ela quer é uma resposta completamente diferente daquilo que ela está querendo. Mostrando para ela, sim, André, acontece. Eu me lembro até de uma adolescente, ela tinha ali por volta dos seus 16 anos, que ela estava desesperada porque perdeu o namorado. Eu preciso que vocês me ajudem a trazer meu namorado de volta. É aquela história, você pega a garotinha, senta do lado e fala assim, querida, vamos conversar, vem cá. Se o seu namorado não gosta mais de você, é porque tem alguma coisa errada, e papapá, papapá, papapá. Não adianta você querer pedir, e aí a gente tem o papel de esclarecê-la para evitar que ela continue essa peregrinação, obrigado, Cindizinho, que ela continue essa peregrinação por outros ambientes, por outras instituições, porque muitas vezes ela pode encontrar alguém que faça essa promessa que ela está querendo. E aí vai pagar aquela coisa toda, vai se deixar iludir, vai se deixar viver nessa fantasia e vai sofrer muito. Pessoas que vão aos centros espíritas em busca de respostas de promessas. A mesma coisa, né? Essas psicografias que chegam para nós, que parece aqueles papéis, aquelas respostas prontas que você só troca o nome. E aí você tem centros espíritas que fazem também essas mesmas promessas. E isso muito mais para vangloriar o médium, e aí a gente entra naquela parte da fascinação, quando nós estudamos sobre mediunidade. O médium se coloca como alguém especial, a instituição é iludida, se colocando como uma instituição especial, levando alguma coisa que qualquer um pode fazer, que na verdade não tem nada. Tá certo que muitas vezes uma carta deixa a pessoa mais tranquila pela mensagem que passa, mas é na verdade completamente fora da realidade.
Isso também, infelizmente, nós encontramos. A Paty colocou, né, nos AFs as pessoas nos procuram, não querendo ouvir conselho, mas previsões. Sim, elas querem soluções e previsões, não os conselhos. Felizmente a gente consegue, né, Paty, trabalhar ali com alguns corações, esclarecer um pouco mais, então isso dá certo. Mas muitas vezes pessoas que chegam iludidas, com essa proposta de que vamos fazer um serviço, vamos fazer um trabalho espiritual, que tudo dá certo. O Arnaldo colocou lá em cima, né, o medo dos falsos profetas é tão grande que o movimento espírita desfigurou o livro dos médiuns, né, proibido evocar. Né, no frontispício de O Livro dos Médiuns está escrito Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né, somente Herculano Pires colocou doutrinadores no lugar de evocadores. Né. Então, quer dizer, a gente tem também essa questão, que sim, né, tem ali também essa prevenção de que as pessoas continuam não entendendo como isso funciona. Então eu era também assim, um daqueles que brigava assim, ardentemente pela viabilização total e restrita à comunicação com os espíritos. Mas depois a gente começa a observar, eu comecei a baixar um pouquinho essa bola. Percebi que se a gente começa a tornar a mediunidade como algo que faça parte do cotidiano, a gente vai fazer as pessoas se debruçarem sobre situações extremamente problemáticas. Vão se envolver com questões de obsessão, fazerem evocações e trabalharem com obsessão, lidarem com espíritos mistificadores, lidarem com médiums que são na verdade, manipuladores, são falsos médiums. Então isso tem que se tornar restrito. Só que acabou se restringindo de tal forma que quase virou uma proibição mosaica, né, da época de Moisés. Lamentavelmente, né? A Zé colocou, né, mas diz aí, né, quando o médium cita o nome dos familiares desconhecidos do médium. Então, nesse caso, Zé, a gente fala de comunicações legítimas. Esse era um dos trabalhos que Chico fazia, dos livros que eram publicados, nós temos vários livros, que eles faziam questão de não apenas ter a comunicação, como também depois, no rodapé, ou muitas vezes numa outra página, decifrar a mensagem. A gente está falando dos falsos cristos, né? É esse o trabalho que a gente está fazendo. Identificar os falsos cristos, identificar aqueles que são manipuladores, não dos trabalhos legítimos. Trabalho legítimo nós poderíamos trazer aqui várias e várias situações de médiuns verdadeiramente que trabalham condizente com a filosofia espírita. Mas o texto nosso é falsos cristos e falsos profetas, né? São os picaretas, vamos dizer assim. Algumas vezes se deixam levar, né, erram ingenuamente. Outros erram com conhecimento de causa. Querem fazer aquilo, querem se beneficiar daquilo tudo. E eis então que nós acabamos encontrando esses problemas todos. Vamos lá então. Tá. Pois muitas vezes pelo animismo, outras vezes são manipulados pelos espíritos, mas outras vezes nós temos ali uma parceria bastante nociva de médium e espírito sabendo o que faz. O médium gosta de fazer aquilo. Mesmo que o seu bom senso dê acenda aquele sinal de alerta, o médium se deixa levar por isso, gosta disso tudo. É a mesma coisa, não temos médicos fumantes, médicos que bebem álcool, que usam drogas. O médico estudou tudo isso na faculdade, sabe os problemas que tem. Uma pessoa comum até se deixaria levar pela sua fraqueza, pela sua tendência, mas um profissional de saúde agir dessa forma, sabendo do prejuízo que tem, é a mesma coisa que acontece com a mediunidade. Ele está naquele ambiente, ele estuda, ele sabe tudo isso, e mesmo assim se deixa levar. Aí nós estamos falando de seres humanos, né, com suas fraquezas, com suas tendências e tudo mais, né? Muito bem, pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Nós falamos aqui sobre muito mais histórias do que conteúdo, né? Mas a gente espera que essas histórias sejam parte desse conteúdo para ajudar o nosso entendimento. Então o título é Não Acrediteis em Todos os Espíritos. E o próximo tema que nós vamos estudar, ele é as instruções dos espíritos, uma parte que eu gosto muito, né, porque é sempre interessante ouvir as opiniões, as instruções dos espíritos. E aí nós falaremos sobre os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. São os 4 itens que nós vamos estudar nos próximos encontros para fecharmos esse capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Beleza, pessoal? Eu vou passar então para o professor, né, que vai fazer para nós aqui o nosso encerramento. E como eu sempre falo para vocês, né, não restringam
os nossos estudos, né, o estudo da doutrina espírita, aos nossos estudos. Leiam, adquiram livros, ouçam palestras, para que comecem a formar uma visão cada vez mais ampla desse conteúdo que nós estamos estudando. E nós temos ali grandes estudiosos da doutrina espírita, né, que trazem para nós visões diferentes. Não existe aquele que é melhor ou aquele que é pior. Muitas vezes nós temos ali 3 ou 4 estudiosos da doutrina espírita que trazem para nós visões diferentes do mesmo ponto. E juntando essas quatro visões, nós formamos assim um ótimo conteúdo abrangendo diversos aspectos do mesmo tema. Então estudar sempre, né? Não é todo dia, das 9 às 10h30 que a gente tem que estudar, não. Esse é um estudo contínuo, tem palestras o tempo todo. Quanto mais a gente estuda, melhor fica o nosso senso de julgamento para analisar, avaliar o conteúdo, a qualidade desse conteúdo também. Então a gente começa a ouvir e fala assim, o que ele falou não é bom, o que ele falou não está certo, o que ele falou está certo, o que ele falou